Graça e paz, meu irmão, gratidão. Damos a Deus nesse dia 7 de abril de 2025 para poder meditar na palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 7. E o versículo de trabalho será o versículo 2. Nele está escrito: Eu nomeei Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Nós temos aqui após a construção do muro, né, e os intentos de Tobias, principalmente Tobias ali, Sanbalat, Tobias, contra Neemias, fazendo toda aquela arquitetura tentando, subornando sacerdotes, subornando homens nobres. Ou seja, Neemias estava ali cercado de lobos, né, vamos dizer assim. Porque até o seu próprio povo, em algum momento, apoiava e tentava corromper a cabeça de Neemias, porque eles tentavam fazer com que Neemias visse que Tobias era um homem bom, né? Então, por aí você vai vendo. E temos aqui, então, que o trabalho termina, e é preciso muito mais do que você ter edificado o muro de uma cidade para que essa cidade funcione. E aí Neemias se depara agora com a realidade da cidade, que a cidade, ela é praticamente vazia, ela tem poucas pessoas. Aí você vai lá no versículo 4 e diz assim: E era cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então, aquele número de pessoas que tinha ali, além de serem pequenos, para ocupar todo aquele espaço. Você tem que lembrar que desde lá, quando saiu da Babilônia, quando Ciro liberou, os primeiros que se movimentaram foi em torno de 2% da população dos judeus que se mobilizaram para voltar do cativeiro. Os demais optaram por ficar de lá. Então você vê que claramente o povo é um povo muito reduzido nesse aspecto. Mas ainda assim, era preciso, já que nesses 100 anos, que as coisas não saíram do jeito que se queria, né, fosse se perdendo, tanto que Neemias chega, encontra uma desolação. O próprio Ananias, que foi escolhido aqui, que era irmão Anani, quer dizer, o próprio Anani, que é irmão de Neemias, foi um dos primeiros que, quando compareceu lá na frente de Neemias, lá no capítulo 1, e que traz notícia da desolação de Jerusalém, né? Ele mostra a sua preocupação, um olhar entristecido, e esse olhar entristecido de Anani chega ao coração de Neemias. E é o que a gente vê todo o cenário, todo o trabalho, todo esse movimento dos capítulos que a gente vem vendo nos nossos devocionais no dia a dia. E o Anani, o interessante que era outro homem que foi, o Ananias, quer dizer, o outro que foi utilizado aqui, Ananias com H, não o Ananias de Safira lá, é importante a gente fazer essas separações, ele foi escolhido também por uma característica muito interessante. O Anani foi pelo seu amor, né, pelo seu coração piedoso, e o Ananias porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Ou seja, ele, nesse campo, ele tinha uma fidelidade maior. Interessante porque a gente vê várias pessoas que se envolvem na obra do Senhor, mas a gente tem essa dificuldade em ver a fidelidade deles no trabalho e o amor deles na obra do Senhor, né? E muitas vezes esse trabalho, esse amor, essa fidelidade, esse amor, ele se manifesta através, por exemplo, da atuação, do interesse, né? Do jejuar, ou seja, de vida de oração, de vida de santificação. As palavras que o cristão utiliza no seu dia a dia são caracterizações que poderiam fazer com que a gente fosse visto como Neemias está sendo visto aqui e está sendo selecionado por Neemias para poder ajudar na gestão ali da cidade de Jerusalém naquele momento, e principalmente para poder conduzir a nova parte do projeto, que seria a habitação das pessoas, seria, vamos dizer assim, a ocupação da cidade. E um dos primeiros pontos que foi observado é o movimento que ele faz ali no versículo 5, que diz assim: Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. Através desse livro, ele vai reconstruindo a genealogia do povo. E onde estava essa genealogia? É o que nós temos lá no capítulo 2 de Esdras, lembra? Quando Esdras fez a contagem, fez a genealogia, e quando você vai lendo aqui, basicamente é a mesma genealogia. É possível você encontrar nomes diferentes por escrita, e talvez um outro nome que não está registrado lá, ou que tenha sido acrescentado, porque afinal de contas são 100 anos praticamente de separação entre uma e a outra. Então, isso mostra claramente aqui também a importância que Deus dá àquelas pessoas que se mobilizaram, que se esforçaram, que fizeram parte de todo esse processo de uma reconstrução e de uma história de um povo. Você lembra que isso nasceu em tese, Ciro se anuncia como um grande construtor de Jerusalém. Então, nasceu nele, sendo utilizado ali por ele, mas são esses homens, são Zorobabel, Esdras, Neemias, são eles que efetivamente fazem com que as coisas aconteçam, e esses judeus que estão sendo registrados aqui, uma forma de serem eternizados pelo Senhor, um reconhecimento do Senhor, aqueles que efetuam trabalhos na sua casa, na sua obra, que se dedicam, e principalmente quando você vê um grande movimento de pessoas que se recusam, porque nós temos ali menos de 5% de uma população, né, que se mobilizaram ali nessa investida, nesse novo agir. Então, você vai vendo, então, a movimentação, ela vai por esse sentido, a mobilidade. A ideia é ocupar a cidade. De uma forma geral, esse capítulo todo, ele repete praticamente todo o capítulo 2, né?
Mas o que deixa pra gente aqui é essa sensação, essa ideia do próprio Senhor, ele valorar, ele, vamos dizer assim, ele fortalecer, ele registrar o nome de pessoas que sempre se doam, sempre atuam na obra do Senhor, tá bom? Que o nome não é esquecido, o nome está sempre ali sendo lembrado pelo Senhor, porque a habitação ela precisa ser completada. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que o Senhor possa estar contigo e te cuidar, meu irmão.